Nós estamos neste momento no coração de Dourados. É neste local em que tudo acontece. E é aqui que está localizado um dos principais cartões postais do município. A Catedral Imaculada Conceição entra hoje em uma nova fase de sua história, após ter permanecido 10 meses em obras. Foi um período de muito trabalho, que exigiu empenho redobrado do pároco Crispim Guimarães. Havia uma necessidade, primeiro, estética de reformar a catedral por causa do forro, e depois uma necessidade também que víamos em relação à segurança. E por causa disso, então, se pensou de começar por ali. Com o tempo, olhando as outras coisas, se percebeu que era necessário fazer uma reforma bem mais ampla, como de fato está acontecendo. Acreditamos que isso vai durar aí uns 30, 40 anos para uma reforma um pouco mais ampla, porque todo o material usado é um material bastante seguro, né, e de qualidade, e que também contempla toda a estética da catedral. Não tem mais aquele negócio, um é neoclássico, o outro é moderno. Na realidade são 10 meses até esta data, né? E foi feito praticamente tudo, só não derrubamos as paredes, mas a parte interna foi mexido tudo. Desde o teto, né, do madeiramento que foi trocado, colocado ferros, depois também o telhado, as paredes todas foram reformadas, até os vitrais nós mandamos não trocá-los, mas reformar, e o piso também. Então praticamente tudo foi reformado. Junto com ele, toda a comunidade católica da cidade se envolveu no propósito de transformar a catedral não apenas num templo físico que oferece conforto, mas, acima de tudo, na igreja que acolhe as pessoas. Hoje, estamos todos aqui reunidos para ver o resultado transformador desta união. Mas que fique bem claro, esta obra só foi realizada graças à generosidade de cada um de vocês. Só que para estarmos aqui nesse instante, é preciso olhar para trás e saber como tudo começou. Era uma igreja bem pequena. Com o tempo, os padres resolveram fazer outra, que é a atual. A paróquia era pobre, não tinha, né, material. Dourados era muito unido. Quando foi a construção, eles não tinham betoneira. E a igreja presbiteriana emprestou para a igreja católica, e os funcionários também vieram ajudar. E vice-versa, quando foi a construção da presbiteriana, o pessoal da católica foi ajudá-los. A religiosidade faz parte da história desde os tempos que Dourados passou a ser povoada, logo após a Guerra do Paraguai, ainda no século XIX. A primeira igreja começou a ser construída lá em 1925 e foi concluída em apenas 6 meses, sendo inaugurada no dia 8 de dezembro daquele ano, quando acolheu a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Eu lembro de um tempo, tinha padre, mas eles não estavam todos os dias lá. Então eram mais os terços, as novenas, né? Era assim uma devoção pura. Naquele tempo não tinha muitas doações, né? O povo não estava compromissado como agora estão. Eles faziam assim, doavam o trabalho, né? A história conta que a bênção e a inauguração oficial só ocorreram em junho de 1926, quando o missionário salesiano Padre João Giardelli passou por aqui. O povoado estava crescendo e o espírito religioso imperava entre seus moradores. E foi graças ao empenho desse povo que no dia 3 de outubro de 1935 foi criada a paróquia, apenas 1 mês e meio antes de Dourados se tornar município. Era uma capela simples, acanhada, e que logo foi ampliada para atender todos os fiéis que a frequentavam. Mas ela ainda estava pequena e, por isso, em 12 de março de 1944,
foi lançada a pedra fundamental de uma nova igreja matriz. Naquela época, os padres andavam a cavalo. Acompanhei todas as reformas. Eu me lembro que era muita gente, era uma festa só, que a gente ficou muito feliz por ter conseguido que ali se tornasse a catedral. O entusiasmo com a obra e a união da população católica eram tamanhos que a igreja foi inaugurada naquele mesmo ano, no dia 31 de dezembro. Não tinha piso e nem forro, melhorias que só ocorreram 9 anos depois. Em 15 de junho de 1957, foi criada a Diocese de Dourados, quando sentiu-se a necessidade de uma igreja ainda maior. No dia 8 de dezembro de 1958, Dom José Aquino Pereira, primeiro bispo diocesano, abençoou a pedra fundamental. E no dia 3 de outubro de 1960, quando foi comemorado o Jubileu de Prata da criação da paróquia, foi celebrada a primeira missa na nova igreja, que ainda estava incompleta. Em 1925, a comunidade se reuniu para construir a Capela Imaculada Conceição. Então, meu avô foi o presidente dessa comissão. Em 1926, foi lançada a pedra fundamental dessa capela. Em 1935, que foi criada oficialmente a paróquia Imaculada Conceição, no dia 3 de outubro. A imagem da Imaculada Conceição está aqui hoje, é a que veio da França. E como não tinha igreja ainda, nem a capela, ela ficou na casa do Major Capilé. Após a construção, ela foi para a capela. Então, por isso, Imaculada Conceição. A inauguração da igreja em 1960 tem a mesma dimensão, a mesma proporção de grandeza dessa que está sendo inaugurada hoje. A fachada de 2 torres, por exemplo, é a mesma que permanece até hoje. Já os 3 sinos, batizados com os nomes de Cristo Rei, Virgem Imaculada e São Francisco, foram trazidos da Alemanha por Frei Theodardo Leitz em 1962. Os anos se passaram e a comunidade católica só ia aumentando e sempre contando com a participação dos moradores. Foi então que, no final dos anos 1980, Dom Theodardo Leitz, terceiro bispo diocesano, avaliou que era preciso reformar e ampliar o templo. Havia um decreto assinado pelo Papa Pio XII, na época da criação da diocese, indicando que fosse construída uma nova catedral em um outro local e dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Como isto não foi possível, no dia 11 de fevereiro de 1990, na presença de Dom Carlo Furno, núncio apostólico, foi inaugurada aquela que passou a ser, a partir de então, oficialmente a Catedral da Diocese de Dourados. Outra importante reforma foi levada adiante 10 anos depois, durante o governo pastoral de Dom Alberto Forst. Desta vez, o templo foi enriquecido com um belíssimo mosaico do Cristo Pantocrator, Rei do Universo, que está instalado no presbitério. Foi nesta reforma que aconteceu uma importante ampliação da capacidade de acolhida, aumentando o espaço para 850 pessoas. Também o centro pastoral foi adequado para abrigar cursos e catequese. A reforma presenteia a Dourados uma catedral à altura da cidade, que cresce, que se desenvolve. Quando eu cheguei em Dourados, em 2001, achei a catedral muito bonita, mas quando eu olhava para o teto, eu percebia que ele não combinava com o resto da catedral. Além do mais, o telhado melhor deixava a desejar devido à infiltração. E por isso, desde o começo, eu percebi que era importante fazer uma reforma. Quando eu pensei nessa reforma da igreja,
eu logo pensei num padre, porque quem na prática convence o povo é sempre o padre. O bispo age através dos sacerdotes. Então, vendo a igreja que o padre Crispim estava começando naquela época em Laguna Carapã, eu pensei que ele era a pessoa adequada para vir para Dourados, não apenas para a pastoral, que é o mais importante, mas também para a reforma da igreja. Evidentemente, ele, no começo, teve essa dúvida se toda essa construção não iria impedir o trabalho principal dele, que é a pastoral. Mas devagarzinho ele soube conciliar e levou à frente as duas tarefas, a pastoral e a reforma, eu diria quase a nova construção da Catedral Diocesana. Para esta grande festa de inauguração, o término das obras, que é também a dedicação do altar, o novo altar da Catedral, nós temos a alegria de acolher o representante do Papa Francisco, Sua Excelência, o Núncio Apostólico, Dom Giovanni Daniello. Neste momento, só me cabe, como bispo diocesano, agradecer todas as pessoas de boa vontade que assumiram esta reforma com a própria generosidade. E, ao mesmo tempo, agradecer a você que está aqui hoje, porque esta catedral, se ela existe, é graças a você, que amou este projeto e que levou adiante. E por isso que agora você, ao entrar nesse templo maravilhoso, tenho certeza que o seu coração, a sua alma, vai se encher de alegria, de gratidão, porque você vai ver o que Deus e vocês e nós, quando estamos trabalhando juntos, somos capazes de fazer. Muito obrigado. Chegamos então a 2014, quando problemas estruturais exigiram uma profunda reforma, cujo resultado vamos poder apreciar daqui a alguns instantes. Nossa catedral se transformou numa verdadeira obra de arte, fruto da fé, da união e da generosidade de um povo que, ao renovar o seu templo-mor, também cresce como igreja-família, amada de Deus.